Daniel capítulo 5, versículos 30 e 31 diz assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém. Belsazar era o homem mais poderoso da terra nesta época. Ele era um homem temido pelas pessoas. Ele era um homem cruel, mas ele era um homem imoral. Ele não temia ao Senhor, ele não temia a Deus, ao Deus de Israel. Então ele resolve dar uma festa. Ele faz uma festa para 1000 pessoas. Ele convida os 1000 homens mais importantes do império. Lá estão os príncipes, os ministros, os governantes da terra. E a Bíblia diz que nesta festa eles se embriagam e eles bebem. E então havia, com certeza, as festas deles. A história mostra que havia uma orgia nestas festas. Haviam mulheres nestas festas, e eles bebiam, ficavam embriagados, e eles fizeram ofertas aos seus deuses, aos deuses da terra. E a Bíblia diz que no calor daquela festa, ele então, Belsazar, querendo experimentar uma coisa diferente, ele pede para alguém, ele manda alguém ir buscar lá no templo os cálices de ouro e de prata que Nabucodonosor havia trazido da terra de Israel quando trouxe os judeus cativos para lá. E os servos foram buscar os cálices e aqueles objetos que para os judeus eram sagrados. Ele então manda colocar vinho e servir bebida para todas as pessoas, e eles continuam a festa durante aquela noite, aquela madrugada, e as danças e mulheres e bebida. E a Bíblia diz que de repente, enquanto estavam lá no calor da festa, aparecem na parede, atrás de onde o rei estava sentado, na caiadura da parede, aparece uns dedos, uma mão como de homem, e escreve na parede, Mene, e depois novamente Mene, e depois escreve Tekel, e depois escreve Parsim. Contado, pesado, dividido. E então ele traz os sábios, eles olham para aquilo, e nenhum dos homens do seu reino consegue interpretar o que significava aquelas palavras. A Bíblia diz então que um temor maior se apodera do coração deles. É a rainha mãe, que não estava na festa, ouve o tumulto e vem e fala ao rei: rei, olha, há um homem chamado Daniel, que na época do teu pai Nabucodonosor, ele tem o espírito dos deuses, ele interpretou sonhos, ele falou palavras que ajudaram o teu pai, traga ele aqui. E a Bíblia então diz que Belsazar manda chamar a Daniel e trazê-lo para dentro da sala onde ele estava sentado. E Daniel é trazido ali. Então o rei fala para ele: é você, o Daniel dos cativos de Judá, aquele a quem o meu pai Nabucodonosor trouxe. Olha, eu ouvi falar de você, que você adivinha, que você tem o espírito dos deuses. E apareceram estas palavras, e uma mão escrevendo. O que isto significa? E então Daniel, ele fala o seguinte para o rei: olha, rei, o Deus Altíssimo, o Deus dos céus, ele deu ao teu pai o reino, e o seu pai se tornou um homem grande, mas os povos da terra temiam ao teu pai. Mas um dia entrou a soberba no coração dele, e naquele dia Deus tirou do meio dos homens, e o teu pai, você sabe desta história, falando para o rei, você conhece essa história estava registrada lá nos livros. O teu pai ficou como um louco, como um demente, ele desapareceu, ele viveu no mato durante 7 anos, a barba dele cresceu, os
suas unhas cresceram, seu cabelo cresceu, ele viveu como um animal. As pessoas o buscaram e não acharam o rei. Sabe por quê? Porque o seu coração se ensoberbeceu, e Deus falou que iria tirar o reino dele, até que ele reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. E então Daniel lembra ao rei Belsazar esta história e fala para ele: você sabia de todas estas coisas, mas você não temeu a Deus e não se humilhou diante dele. Você não se humilhou diante do Senhor. Você não se humilhou diante daquele que tem o poder para dar a vida ou para tirar a vida. Você não se humilhou diante do Senhor, e você ainda por cima trouxe os cálices do templo para beber. E você adorou aos deuses de prata e de bronze e de pedra, que não falam, que têm boca mas não falam, não ouvem, não sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e os teus caminhos, a Ele não glorificaste. E então, por causa disto, o Senhor enviou esta mão para escrever estas palavras: Mene, contado foi o teu reino. E Deus deu cabo dele. Contou Deus o teu reino e acabou. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e foi entregue aos medos e aos persas. E a Bíblia diz que naquela mesma noite o rei Belsazar foi morto e o seu império caiu. Naquela noite de outubro do ano 539 antes de Cristo, o maior império da terra foi ao chão, porque a Bíblia falava no livro de Jeremias, no capítulo 50, Babilônia vai cair. Os homens achavam que era impossível. Os homens achavam, não tem como uma fortaleza destas cair. Mas eles zombaram de Deus, e quem zomba de Deus um dia vai cair. A Bíblia fala isso daí. E naquela noite, aquilo que parecia ser impossível aconteceu. O maior rei, o imperador, o homem mais forte, o homem que não temia ninguém, o homem que mandava matar e todos se dobravam diante dele. Naquela noite o palácio foi invadido e mataram a Belsazar. E Dário, o medo persa, sentou-se no trono e apoderou-se do reino. O império da Babilônia foi destruído por orgias, foi destruído por bebedeiras, foi destruído pela idolatria, foi destruído porque eles viraram as costas para Deus, foi destruído pela ganância, pelo materialismo, foi destruído por uma confiança excessiva em si, de que eu posso fazer as coisas por mim mesmo, foi destruído por líderes corruptos, foi destruído pelo orgulho que estava no coração do rei e das pessoas. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. A Bíblia diz: semearam ventos, vão colher tormentas, vão colher tempestades. A Bíblia diz que um dia vai chegar em que o acerto de contas vai ser feito com o Senhor. Não importa quem seja, sejam os grandes desta terra, o momento vai chegar que eles vão se encontrar com Deus. O momento vai chegar em que a festa vai acabar, as coisas vão ficar para trás, e então vai ser a hora de enfrentar o Senhor. A Bíblia diz que os poderosos desta terra um dia vão tentar se esconder nas cavernas e nas montanhas, fugindo da ira do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia diz no Novo Testamento, diz o seguinte: terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. A Bíblia diz: a ira de Deus se manifesta desde os céus, diz lá em Romanos. Então às vezes a gente brinca com as coisas de Deus, a gente acha que nunca vai acontecer nada, a gente acha que não vai ter que dar contas pelos nossos atos e pela nossa vida, mas não é isto que o Senhor fala na Bíblia.
Os pastores, um dia, cada um deles vão comparecer diante do Senhor para serem julgados por aquilo que eles pregaram, por aquilo que eles falaram. As pessoas vão ser julgadas pelas suas escolhas e pelas suas atitudes, pelas coisas que elas fizeram. Muitas vezes as pessoas fazem coisas pensando que Deus não está vendo, mas a Bíblia diz que Deus está vendo e analisando as motivações dos nossos corações. Qual é a motivação que eu faço as coisas? Qual é a minha motivação em servir a Deus? Um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus é o juiz de toda a terra. A Bíblia diz que o Senhor abate, a Bíblia diz que o Senhor exalta, a Bíblia diz que Deus remove reis e Deus estabelece reis. Você não vai poder se esconder disto daí, você não vai fugir desta hora. Não tem como você pedir para o pastor representar você, não tem como o pastor falar eu não sabia. Muitas pessoas vão falar naquele dia eu não sabia, mas não vai ter jeito. É a hora do acerto de contas que nós todos vamos ter com o Senhor. Deus dá a chance do evangelho ser pregado em uma nação, e às vezes aquela nação se volta as costas para Deus. A nação escolhe a imoralidade, os pastores escolhem ficarem calados e não pregarem a verdade, para não ofender pessoas. A minha função não é ofender ou agradar, e sim falar a palavra de Deus. Eu não posso ver pessoas caindo no abismo e ficar calado, achando que não vai acontecer nada, porque você é uma vida preciosa para Deus, e um dia você vai comparecer sozinho diante do Senhor, e eu tenho a responsabilidade de falar para você a verdade, meu querido. Pastores que enganam o povo, pastores que enganam as pessoas, pastores que pregam mentiras. Eu creio na prosperidade, meu amado, mas eu creio na prosperidade bíblica que vem pela obediência a Deus, e não por uma prosperidade barata que faça o que quiser que você vai ser abençoado. Isso não existe na palavra de Deus. A Bíblia diz que as nações vão ser julgadas, as nações vão ser julgadas pelas suas escolhas. Quando nós escolhemos aprovar leis contrárias à palavra de Deus, nós vamos ser julgados por causa disto. Quando uma nação legislativa, os deputados de um país aprovam leis contrárias à Bíblia, essa nação vai ser julgada por causa das suas escolhas. Nós podemos estar diante da nossa última oportunidade e nós não sabemos. O rei Belsazzar jamais imaginaria que aquela seria a sua última noite de vida. Quando Daniel falou aquelas palavras, o rei reconheceu, é verdade, e vestiu a Daniel com roupas reais, e colocou um colar de ouro no seu pescoço. Ele não sabia que aquele seria o primeiro e o último sermão que ele ouviria na sua vida. Ele não sabia que naquela noite ele iria se encontrar com Deus. Ele não sabia que aquela era a última chance, era a última oportunidade da sua vida, e nós nunca sabemos quando é a nossa última oportunidade. Pessoas estão morrendo esses dias sem saber que as suas almas, suas vidas preciosas vão ser lançadas para longe de Deus para sempre. Porque você pode pensar que o inferno não existe, mas ninguém falou mais sobre o inferno na Bíblia do que Jesus. Jesus falou muito sobre o inferno. As pessoas acham que isto é brincadeira, as pessoas acham que não vão morrer nunca, elas estão tranquilas, elas estão no seu palácio, não tem como acontecer nada, elas estão numa falsa esperança de um Deus que é bondoso, e elas estão esperando, não, nunca vai acontecer nada. Muitos frequentaram a igreja, muitos ouviram o pastor pregar e chorar, falando para se voltarem para Deus, mas às vezes as coisas desta vida são mais atrativas, às vezes os chamados e os apelos desta vida longe de Deus são mais atrativos, às vezes os apelos da imoralidade atraem as pessoas e afastam as pessoas do Senhor, às vezes a falta de compromisso com Deus, e nós achamos, não, nós vamos ter outra chance, nós vamos ter outro dia.
Como Jesus falou naquela parábola, aquele homem falou naquela noite, o seu campo produziu muito alimento. E ele falou para si mesmo: alma, você tem em depósito muitos bens para muitos dias, eu sei o que eu vou fazer, eu vou construir celeiros maiores. Mas ele não sabia que aquela era a sua última noite de vida. Naquela noite uma voz veio e falou para ele: louco, tolo, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem vai ser, o que é que vai ser com o que ficar. Você não vai levar nada desta vida, as suas roupas vão apodrecer, as suas joias vão ficar, o seu dinheiro no banco vão brigar, talvez os descendentes vão brigar para tê-los. Não se iluda, meu amado, muitas coisas desta vida que as pessoas acham que são importantes, na verdade elas não são as mais importantes. As pessoas perdem a sua vida para ganhar dinheiro, as pessoas perdem a sua família por causa do dinheiro, as pessoas perdem o seu casamento por causa de prazeres momentâneos. O Altíssimo é que tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem Ele quer. Você pode achar que Ele está ausente, você não pode nem sentir a sua presença. Você pode achar que Deus não se importa, você pode achar que Deus não vê nada, mas Deus vê tudo. Ele dá ordem e as coisas acontecem. As estrelas obedecem à sua voz, os animais do campo obedecem à sua voz, os vermes obedecem à sua voz. Ele é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz isso daí. O homem pode achar que é grande, mas ele não é nada. Deus num instante pode tirar o fôlego da vida, e o homem mais poderoso da terra, cair morto no chão e ser sepultado e esquecido, e no dia seguinte alguém ocupar a sua cadeira lá no escritório, lá na empresa. Às vezes Deus dá chances, mas o homem ouviu e não aprendeu. Deus vê o que você faz no teu quarto em secreto. Deus ouve as tuas orações que ninguém ouve. Deus vê você chorar às vezes ao lado da cama, em adoração a Ele, falando: Senhor, eu quero agradar ao Senhor. Deus vê todas as coisas. Deus vê você quando nenhuma pessoa vê você. Talvez você hoje não seja nada aos olhos dos homens, mas Deus vê a tua sinceridade, Deus vê a tua fidelidade, Deus vê que você o ama lá na montanha ou quando você está no vale. Deus vê que você o ama quando você não tem nada e não tem talvez dinheiro nem para pegar um ônibus, mas você ama o Senhor de verdade, e você crê: eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida mesmo quando eu não vejo. Eu sei que o Senhor domina sobre tudo. Deus domina sobre tudo, meu amado. Você não sabe o dia que Deus vai mudar a tua sorte, meu amado, mas vai chegar o dia, se você for fiel a Deus, vai chegar o dia que o Senhor vai mudar a tua história, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você faz. José, ele acordou na prisão, mas naquela noite ele dormiu no palácio, como o homem mais importante na terra do Egito depois de Faraó. Porque nas mãos do Senhor está o poder e a força. Muitas pessoas sentaram e me ouviram pregar por mais de 30 anos que eu sou pastor, e hoje eu não sei onde elas estão. Algumas delas escolheram não servir mais a Deus, algumas delas escolheram fazer aquilo que elas quisessem e acharam que Deus não era a pessoa mais importante na sua vida. Algumas delas acham que podem andar em 2 barcos, algumas delas acham que podem agradar a Deus e ao diabo, algumas delas acham que podem servir a Deus e ao mesmo tempo viver no pecado, e elas estão enganadas. Não tem como. Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O Brasil está tendo a chance de ouvir a palavra como nunca na história desse país. Se os deputados cristãos não agirem com integridade, se os cristãos não agirem com retidão, se não forem luz e sal da terra, eles vão ser removidos deste lugar e nós vamos perder o que o Senhor tem nos dado. Você tem que olhar para Deus, fazer o que é certo, agradar ao Senhor. É isto que importa. Amém, meu amado.